Então neste vídeo eu vou listar para vocês as principais coisas que me prejudicam todos os dias na minha criação de conteúdo, principalmente usando o iPhone. É claro que se você não usa o iPhone da maneira que eu utilizo, talvez esse vídeo não faça sentido e ele seja um aparelho maravilhoso para você. Então não tome a sua utilização como uma verdade única e absoluta, como eu também não tomo a minha. Eu sei que muitas pessoas que usam o iPhone não passam por esses problemas porque não precisa utilizar o aparelho da mesma forma que eu utilizo. Uma das principais diferenças que para mim fez muita diferença mesmo foi a questão dos aplicativos, como eles funcionam em segundo plano. O Android ele consegue administrar muito melhor esses aplicativos em segundo plano. Então, ou seja, você pode fazer muitas tarefas ao mesmo tempo que ele não interrompe o que você está fazendo. Já no iPhone não é bem assim. Quando eu quero fazer um envio de um arquivo pelo Telegram ou quando eu quero, por exemplo, ativar o backup do Google Fotos, esses dois aplicativos têm que ficar abertos na tela ali, porque senão o envio do arquivo lá no Telegram não vai ser feito e nem o backup dentro do Google Fotos. Então, é uma das coisas que realmente eu achei muito estranho, já que estamos falando de um telefone bem caro e que tem um poder de processamento, mas a gente sabe que é uma característica dos celulares da Apple, né, do sistema operacional iOS, que ele congela a operação ali, o processo em background, como uma forma de manter o desempenho do aparelho. Eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer bobeira, mas para quem usa muito multitarefa, precisa ficar pulando de uma página para outra e gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso acaba sendo um ponto negativo, coisa que não acontece no Android. Você pode automaticamente ativar o backup, ele é feito de forma automática, e também enviar arquivos mesmo não estando na tela do aplicativo. Outra coisa que eu percebi foi a demora na conexão Wi-Fi. Eu não sei se isso tem a ver com o modelo que eu tenho, que é o iPhone 13, mas eu percebi que o Samsung ele acaba conectando muito mais rápido a minha rede Wi-Fi. Então, se eu chego em casa e clico para ativar o Wi-Fi, o Samsung conecta muito mais rápido do que o iPhone. Eu sinto que algumas vezes ele fica até meio perdido, principalmente se eu estiver gravando neste cômodo aqui, que é um cômodo um pouco mais afastado do roteador, mas isso não acontece com o sistema operacional do Android, sendo mais específico com o Samsung. Então, é um ponto sim a questionar. E agora falando mais sobre a questão da criação de conteúdo prática, que tem a ver mesmo com câmera e também arquivos, eu vou começar falando sobre uma coisa que realmente eu nunca tinha percebido, que só nos últimos dias, quando eu fui utilizar a câmera neste modo, que eu não gostei. Vamos começar falando sobre o modo retrato do iPhone. O modo retrato do iPhone é aquele que faz esse recorte aqui, que deixa o fundo desfocado. Lembrando que no modo vídeo é chamado de modo cinema, mas dentro do modo de foto é chamado de modo retrato. Então no modo retrato você não consegue dar zoom. E eu nunca tinha percebido isso nesses últimos meses, porque no Samsung, usando por exemplo os aplicativos, você consegue dar zoom no modo retrato. Então, como este aparelho não tem lente zoom, por algum motivo a Apple bloqueia e você não pode dar zoom, nem o zoom digital, para poder fazer o modo retrato. Mas Renan, o zoom digital perde qualidade. Sim, gente, perde qualidade. Mas é uma opção que você tem que ter no aparelho. Por que eu não posso dar zoom no modo retrato? Sabe, uma coisa muito simples que poderia muito bem ser implementada, que a Apple acaba privando para você poder usar somente nos aparelhos Pro e Pro Max. E nessa mesma linha, você tem ali o modo retrato, onde você não pode alterar a proporção da foto. Então, ou seja, se você estiver no modo retrato, você não pode alterar entre o tamanho 4:3 e 16:9. Então, para quem usa muito o modo retrato para fotografar, que é o meu caso, tanto para fazer thumbnail aqui para o canal, tanto para foto para rede social, sempre quando eu estou no modo retrato, eu clico ali nas opções para poder mudar a proporção da foto e eu não consigo. Eu tenho que voltar lá no modo de fotografia normal para poder fazer a alteração. Agora passando para a parte de vídeo, que é a que eu estou utilizando agora e que mais me dá dor de cabeça, é a questão do modo cinema. Eu estou usando aqui o modo cinema, que é esse formato aqui em que eu filmo e o fundo aqui ele fica desfocado. Muito interessante, funciona muito bem, eu gosto bastante do resultado, mas toda vez que eu utilizo esse modo, para eu poder enviar o arquivo para o computador, o arquivo passa por um processo de processamento, ele prepara o arquivo para poder enviar. Se eu gravo um vídeo muito longo, ou se eu gravo um vídeo numa qualidade máxima, no modo retrato,
esse modo de preparação do arquivo demora bastante, coisa que não acontece no Android. Então, todas as vezes que eu uso o modo de gravação em retrato, se eu não tiver feito nenhuma alteração neste arquivo, ele já está pronto para ser enviado. E agora eu vou falar sobre a transferência de arquivos do iPhone para o computador, que também me dá muita dor de cabeça. Primeiro que eu não consigo fazer esse envio de modo fácil, igual o Samsung faz com um aplicativo chamado Samsung Flow, que em tempo real ele faz o envio do arquivo do celular para o computador com Windows ou Mac com muita facilidade. Então basta você enviar o arquivo e ele pelo Wi-Fi ele já manda ali. Ele não faz o que a gente chama de duas etapas, né? Que é subir o arquivo para a nuvem e depois baixar. Ele envia em tempo real. O iPhone não me dá essa opção porque eu preciso ter o ecossistema Apple e eu uso o Windows. E até aí tudo bem. Mas eu tenho que enviar arquivos muito grandes de vídeo pela nuvem, então tem que esperar o arquivo subir para depois poder baixar. Esses dias eu estava editando um vídeo no celular, que eu estava com tempo, falei, vou editar por aqui mesmo. O aparelho salvou dentro da pasta do CapCut. Eu tentei encontrar este arquivo dentro do celular através do computador e também não encontrei, não tem como eu acessar essa página, essa pasta do CapCut. Dentro da galeria ele aparece, quando eu salvo em arquivos, ele não salva na pasta que o computador tem acesso, que o aparelho permite que o computador tenha acesso. Então, de modo geral, acaba me atrapalhando muito, porque eu tenho que gravar o vídeo, seja ele qual for, e aí eu tenho que esperar o sistema da Apple processar esse arquivo, que pode demorar um tempo. Eu tenho que pegar este arquivo que foi preparado ali, que a Apple demorou para preparar para poder salvar. Aí eu pego este arquivo, subo ele para a nuvem, da nuvem eu tenho que baixar no computador. É muito mais trabalhoso quando eu não tenho ainda nenhum empecilho, como problemas com a internet que eu tive essa semana, e aí eu não consigo tirar o arquivo de dentro do celular e jogar para o computador para poder ir editando enquanto isso. Então acabou atrapalhando um pouco mais. Com o S23, por exemplo, eu não teria esse problema. Lógico que eu estou observando também outras coisas, como o consumo da bateria, algumas atualizações que muitas pessoas não estão gostando, sem falar da câmera frontal, que agora está com um processamento muito estranho, está deixando as pessoas com tons mais cinzas, dependendo da iluminação que você está utilizando. Então, assim, são vários fatores que me fez pensar que comprando um telefone que custou mais caro que o S23 e que entrega menos que o aparelho, acabou sendo uma ferramenta muito mais para dificultar muito mais a minha criação de conteúdo do que para facilitar. Mas, diante disso tudo, Renan, você quer voltar para o Android? Eu não abri mão do meu Android, eu tenho um Android aqui da Samsung, que é um modelo mais antigo, eu uso ele muito como meu aparelho principal, tem muito mais coisas aqui no Samsung do que no iPhone em si, mas uma coisa é fato, para o que eu uso, que é criação de vídeo, tanto aqui para o YouTube quanto lá para o Instagram, o iPhone ele acaba me suprindo muito melhor. Eu gosto bastante dessa questão da câmera e o desempenho dele nas redes sociais. Então, até o momento, até eu não poder, por exemplo, testar um Google Pixel, por exemplo, que tem um desempenho muito interessante nas redes sociais. Inclusive, tem um vídeo aqui no YouTube que é do canal do Barba, que vale muito a pena vocês acessarem, que ele mostra a diferença e o desempenho entre o Google Pixel em um Samsung e o Google Pixel em regra, consegue se sair melhor. Então, basicamente é isso. É coisas que todos os dias eu fico um pouco bravo quando acontece alguma coisa e eu não consigo resolver esses problemas aí, principalmente de arquivo, de uma maneira fácil e simplificada, porque durante muitos anos eu uso o Android e ele acaba facilitando muito mais a minha vida do que dificultando, como é o caso aqui do iPhone. E aí, o que você achou dessa minha análise? Deixa aqui para mim nos comentários e também deixa se você prefere o Android ou o iPhone. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.